Boa tarde, mais um semanário de oração, hoje no dia 7 de junho de 2023, exatamente às 16h52 da tarde, mais um semanário de oração, agora em nosso canal Saber a Fé, no YouTube. Se você quiser, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e que Deus te abençoe com ricas e mais ricas bênçãos em seu viver, principalmente a bênção de conhecer um pouco mais da palavra de Deus. É a isso que nós nos propomos, é a nossa proposta, é que as pessoas conheçam um pouco mais da palavra do Senhor, que é rica e eterna. Ela vai permanecer quando esse mundo como nós conhecemos, esse mundo mau, perverso e desencaminhado da vontade de Deus, Deus o reconduza à glorificação total. O mundo também será glorificado. E a propósito, nosso assunto de hoje, bem a propósito, é a glorificação. Nós, na semana passada, falamos da adoção e estamos terminando hoje aquela série de mensagens que começaram com o novo nascimento, o arrependimento, a fé, a justificação e, por fim, agora a glorificação. Que Deus nos ajude. Nós já oramos antes, colocamos diante do Senhor nossa querida irmã Marluce, a nossa querida irmã Penha, mãe de nossa irmã Cristiane, que estará fazendo exames em breve, que Deus a ajude também. Colocamos a todos que nós temos os pedidos, colocamos aqui em oração, colocamos nossas famílias, nós colocamos aqueles que inspiram maiores cuidados e aqueles que nós não sabemos das suas lutas, nem temos como saber. Vocês também, você que está nos ouvindo, que esteja passando por algum tipo de dificuldade, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus livre você e te abençoe principalmente com compreensão da palavra do Senhor. E para tanto, vamos tentar compreender a palavra do Senhor, um pouco mais da palavra do Senhor. Vimos a adoção na semana passada e a conclusão lógica de estudarmos esses assuntos é a glorificação. Se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, a obra de salvação que começa com a vinda do Senhor Jesus, começa na eternidade com Deus o Pai, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no Deus triuno, no único Deus, as pessoas da Trindade em, meus queridos, consenso, eles articulam, o único Deus articula a nossa salvação, a propõe em seu coração, em seu entendimento, a nossa salvação passa a fazer parte, sempre fez, dos pensamentos e dos caminhos de Deus, e nos pensamentos o Senhor tudo ordena e nos caminhos ele tudo executa. E ele de fato fez. Nós nascemos de novo, nos arrependemos dos nossos pecados, ao mesmo tempo nós colocamos fé em nosso Senhor Jesus, portanto fomos justificados. Estamos passando por um processo de conversão, de santificação, de perseverança na fé. E, em último lugar, vamos chegar à conclusão dessa história, pensada, planejada e, por fim, executada por Deus, que é a nossa salvação. E a salvação, ela começa, ela nunca termina. A salvação é sempre algo ad contínuo. Então, Deus sempre está a fazer a salvação em nossa vida. E a salvação, ela conclui, mas começa com a glorificação. Glorificação aos nossos olhos é a conclusão, mas na verdade é
o início perfeito, de uma era perfeita, da vida perfeita que aguarda todo crente. Então, uma vida perfeita nos aguarda, você sabia disso? E tudo isso está na glorificação. Vamos ver isso, vamos começar a ver em Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 17, o primeiro versículo a vermos hoje, repetindo, Romanos 8, versículo 17. A palavra do Senhor nos diz assim, diz o texto, e somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, diz o texto, para que também participemos da sua glória. A glória perdida por causa do pecado, ela é reencontrada. Nós somos visitados por ela. A Shekinah, que é o próprio Cristo, a glória de Deus, faz parte das nossas vidas. E nós estamos no rumo, no caminho para a glória de Deus. O texto continua e no versículo 23 diz assim, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente diz o texto, nossa adoção. Diz o texto, adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Porque nós temos que tocar novamente no tema da adoção para explicarmos o tema da glorificação. Porque a adoção já é real, nós já somos filhos de Deus, o próprio texto deixa isso muito claro. Agora, por outro lado, nós estamos aguardando a ressurreição, a glorificação, a luz que nossos corpos vão emitir como corpo do Senhor, corpo ressurreto do Senhor, a emite não na proporção do dele, mas semelhantes a ele, que é a luz de um estado novo, de uma situação nova, da situação eterna para as nossas vidas. Repetindo o texto. E não só isso, se você quiser ler o contexto, versículo 22, sabemos que toda a natureza criada geme até agora. Diz mais, como em dores de parto, aguardando essa redenção. A natureza também será glorificada. Toda a criação de Deus entrará no estado de glória por Cristo, no fim, na verdade, começo de todas as coisas. Versículo 23, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. E no versículo 24 diz assim, pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? É uma boa pergunta, não é? Quem espera por aquilo que está vendo? E diz mais o texto, o versículo 25, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo, não é, pacientemente. E nós estamos pacientemente, espero eu que estejamos todos pacientemente aguardando a redenção do corpo, a glorificação, esse novo estado, essa nova situação, esse fato escatológico sobremodo importante. Acima de tudo, a conclusão e, na verdade, início glorioso de nossa salvação é termos corpos, meus queridos, semelhantes ao de Cristo, que não vão envelhecer, que não vão passar por enfermidades, que não vão estar debaixo de forma alguma mais de nenhuma maldição, pois o mundo, toda a natureza, toda a criação do Senhor foi amaldiçoada pelo pecado de Adão, e a redenção da criação e a nossa redenção específica de filhos de Deus é aguardada por todos nós com
uma ansiedade, a única coisa que você pode ter ansiedade, que é uma ansiedade boa, se nutrir da palavra do Senhor e estar de fato, né, ansioso pela glória de Deus. Quando você lê o 30º versículo, a partir do 28, para vocês entenderem melhor, né, entenderem melhor o que nós estamos dizendo hoje aqui, a partir do versículo 28 do capítulo 8 de Romanos, da carta aos Romanos, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, né? O que acontece, o que ocorrer em nossas vidas, seja o que for, Deus está agindo em meio a essas dificuldades, problemas, enfermidades, toda sorte de males que possam vir sobre nós, as coisas boas também. Tudo coopera, tudo é para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, esse propósito eterno de Deus, iniciando a nossa salvação quando ainda não era necessária, antes da queda, antes de Adão usar o seu livre-arbítrio para pecar. Deus já tinha em seu coração o remédio, o plano para curar essa coisa tremenda chamada pecado. Então, ao menos em nossas vidas, esse plano é eficaz. E nós estamos dentro dele, nós estamos vivendo esse plano do Senhor de nos glorificar a cada instante. Preste atenção na sequência, meus queridos, do texto, versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, plano no coração, nós, partícipes do coração de Deus, nosso nome, nossa existência já preparada por Deus para nos salvar. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa é a palavra do Senhor. E ele continua, também os predestinou, e não para qualquer coisa, nos predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para sermos reflexo do Cristo, conformes à imagem do Machia, do Messias, a imagem de Jesus, conforme a imagem de Jesus. Que coisa linda é a palavra do Senhor, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, o irmão mais velho de todos nós, irmãos nele, Jesus, filhos do Pai. Louvado seja Deus por isso. E o 30º versículo, muito importante entender para o nosso contexto, diz assim: e aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Que coisa linda! Esse trabalho, como eu falei no início, que começa desde antes da fundação do mundo, antes da eternidade, se é que eu posso usar essa expressão, esse trabalho que começa antes dos tempos eternos, no coração de Deus, ele começa, meus queridos, ao nos conhecer, para nos salvar, ele precisa nos conhecer, nos predestinando. Então, esse é um conhecimento que predestina, que dá um destino antes do destino acontecer. Deus escreve a história antes e assim ele o fez. Glorifique a Deus, né, por essa verdade maravilhosa, inexplicável. Não há como explicar, mas há como usufruir. O Senhor nos conheceu e, portanto, concomitantemente, ao mesmo tempo, nos predestinou, nos destinou antes de tudo, antes de pecarmos, antes de nascermos, antes do mundo ser como ele é, antes de tudo, e também chamou, e a nós, diz o texto, aqueles que ele chamou também justificou. Ao chamar, ao nos predestinar, o Senhor nos marca com a sua graça, antes de nós nascermos. Ao nos chamar, ele nos dá o novo nascimento, nós nascemos de novo, da água e do Espírito, somos regenerados e aptos para
nos arrependermos e ao mesmo tempo termos fé em Jesus. E do arrependimento para a fé é o mesmo momento. E nesse momento, já antes nascemos de novo, mas nesse momento nós somos justificados. E mesmo que seja uma coisa junto da outra, a adoção, que é ao lado da justificação, ao lado, é algo totalmente diferente. Da justificação, nós somos adotados, a adoção é uma nova condição, que a justificação nos dá essa nova condição. Mas a partir da justificação, na morte e na ressurreição de Cristo, lembram? Nós agora somos filhos de Deus, temos uma nova condição. O texto continua e diz, também justificou os que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. E é esse o assunto. Estamos rumo à glória a cada dia nesse mundo. É um dia a menos em um mundo imperfeito e um dia a mais que nós caminhamos rumo à glória do Pai. Ainda temos que ver duas passagens antes de nós terminarmos essa breve e humilde exposição do assunto. Vamos ver João, no capítulo 5, o Evangelho segundo João nos conta, no capítulo 5, em versículos 28 e 29, onde João, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Vejam bem, não fiquem maravilhados disso. Muitas pessoas duvidam da ressurreição dos mortos, da glorificação dos crentes. Até mesmo pessoas que se dizem crentes duvidam da palavra do Senhor. Eu não vou aqui fazer apologética, eu vou fazer aquilo que Spurgeon dizia: solta a palavra de Deus, porque ela é poderosa e ela não vai voltar vazia, ela vai alcançar o propósito eterno para o qual Deus a dispensou. E a palavra do Senhor nos diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos. E continua a palavra do Senhor, versículo 29, os que tiverem feito o bem, diz o texto, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, meus queridos, para a ressurreição do juízo. Cabe uma explicação muito importante. Os que tiverem feito, diz a palavra do Senhor, feito o bem, fazer, construir o bem, durante toda a sua vida, a partir de Deus ter lhes regenerado, lhes feito nascer de novo, feito com que eles tivessem em seu coração arrependimento e também fé ao mesmo tempo, fé em Jesus, fossem justificados, perdoados de todos os seus pecados, colocados em uma nova posição, a da esperança da ressurreição e, por fim, a glória, a própria ressurreição. Essas pessoas que fizeram o bem, de não só crer no Evangelho, mas participar da construção do reino do Evangelho, do reino eterno, da graça, da misericórdia, do amor, do perdão de Deus, da vivência do bem, da realização do bem. O quão é, irmãos, muito importante fazer o bem em consequência do Evangelho. Fazer o bem é a maior realização de um crente. Construir o bem. Agora notem o final do versículo, que diz assim a palavra do Senhor: e os que tiverem praticado o mal, diz o texto, para a ressurreição do juízo. Há duas ressurreições.
Uma ressurreição, meus queridos, para a vida eterna, a glória de Deus, estado de glória, como eu já falei. Tudo que vocês ouviram, basta aplicar aqui o nosso estado, sem velhice, sem decrepitude, sem enfermidades, com uma força extraordinária para obedecer e fazer as coisas de Deus, um corpo potencializado, ressurreto, perfeito, o mesmo corpo, mas com o poder da glória, a conclusão que é início de nossa salvação final, da adoção. Que coisa linda e maravilhosa, mas por outro lado, aquele que não crê em Jesus, que passou sua vida praticando as obras das trevas, que passou a sua vida fazendo mal às outras pessoas e a si mesmo, essas pessoas vão ressuscitar também, mas vão ressuscitar para juízo, para serem julgadas, para terem o acerto de contas feito, realizado e realizado por Deus. Eu não vou entrar aqui se isso ocorre logo quando nós terminamos nossa carreira aqui e somos promovidos para o céu, se isso tudo vai acontecer em um momento para todos os crentes e no juízo final para os descrentes. Eu não vou entrar nessa discussão porque aqui eu não tenho tempo, nem é o lugar. Se você quer saber mais sobre essas coisas e se quer saber comigo, esse humilde servo do Senhor, procure a nossa igreja e lá nós vamos tentar, com o passar do tempo, explicar tudo isso a você na medida daquilo que sabemos, na medida daquilo que é possível ser explicado. Mas ainda temos algo a dizer nesse vídeo. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no versículo 11, onde a palavra do Senhor nos diz assim, um texto maravilhoso. Diz assim: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus que guarda, considera, preserva a sua aliança, a aliança que é eterna, a aliança a qual ele predestinou, a aliança para a qual ele separou um povo, o povo que nasceu de Abraão, de Isaque e de Jacó, o povo que nos trouxe o Cristo, o povo que Deus libertou e que Deus preserva à medida que tantos buscam, como nós vimos semana passada, aniquilar esse povo. Deus o preserva e nós somos partícipes dessa bênção. Por Cristo Jesus somos, como nós já vimos, nascemos de novo porque fomos regenerados, fomos aptos porque nascemos de novo e fomos regenerados a nos arrependermos dos nossos pecados, a termos fé em Jesus, sermos justificados, sermos adotados como filhos e entrarmos em glória, no estado final perpétuo que é o começo do usufruto perfeito da salvação. Que obra linda, que coisa maravilhosa! Você já meditou nessas coisas? Antes de nós terminarmos, vamos ver, que estamos já adiantados aqui no horário, vamos ver na definição. Vocês conhecem já o Wayne Grudem, né? Está sempre por aqui conosco e duvido muito que um dia ele veja um desses vídeos, mas caso ele veja e entenda o que está sendo dito aqui, ou alguém traduza para ele receba a minha gratidão por ser um homem de Deus que produziu essa obra tão magistral, tão maravilhosa. E ele define assim, no capítulo, meus queridos, 42 da sua Teologia Sistemática, a nova edição, ele define assim a glorificação. E ele diz assim, vamos abrir aspas na página 1116 da Teologia Sistemática do Wayne Grudem, vamos abrir aspas para Wayne Grudem. Podemos definir glorificação da seguinte forma: glorificação é, diz o texto, passo final
na aplicação da redenção. Repetindo, glorificação é, meus queridos, o passo final na aplicação da redenção. Vou repetir de novo. Glorificação é, meus queridos, o passo final na aplicação da redenção. Ela ocorrerá quando Cristo voltar e ressuscitar dentre os mortos o corpo de todos os crentes falecidos, diz o texto, de todas as épocas, reunindo-o com a alma de cada um. E quando ele transformar o corpo, diz o texto, de todos os crentes, diz a palavra, diz aqui o texto do Gruden, que estiverem vivos. E diz a palavra de Deus exatamente isso que Gruden está dizendo em seu texto. Dando assim a todos os crentes, diz o texto, mesmo tempo, um corpo ressurreto, não é, perfeito, e diz mais Gruden, semelhante ao dele. De quem ele está falando aqui? De Jesus. Nosso corpo será semelhante ao corpo de Jesus. Em toda a potencialidade, glória e poder, diferente, é claro, semelhante, não igual, mas semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Lembra no Monte da Transfiguração, o que os discípulos viram? A glória do Cristo. Antes da ressurreição, a sua glória divina. A sua glória de ressurreição, essa sim nos será aplicada. E nós vamos ter corpos semelhantes ao corpo de Jesus. Que podia comer, que podia ser tocado. Não vamos ter marcas queloides, né, da crucificação, porque não fomos crucificados. Aquelas marcas sempre estarão ali para nós reconhecermos o Cristo, o agradecermos, rendermos a Ele todas as homenagens e considerações, todo o carinho e adoração que Ele merece por ter nos salvo. No amor do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo, fomos visitados no poder do Espírito Santo para termos fé em Jesus. E é a fé em Jesus que conta. Mas será que boas obras não contam? Eu quero terminar com uma consideração. Eu mesmo, vocês já notaram, né? Sou um entusiasta da defesa da vida, da qualidade de vida, da permanência do Estado de Israel. Amo o Estado de Israel, oro pela paz em Jerusalém, oro para que Jerusalém, a casa da paz, ela seja um lugar de paz e, portanto, com tudo aquilo que a Bíblia diz que ela tem de ser, a Jerusalém da terra e acima a Jerusalém dos céus, novos céus e nova terra, como a palavra do Senhor nos mostra, testemunha e nos avisa que será assim. Então vocês estão a entender o que eu estou dizendo. Eu sou um entusiasta da preservação dos judeus. E como entusiasta da preservação dos judeus, eu fico muito triste com notícias que chegam a todo tempo do uso e abuso de símbolos judaicos, da palavra Israel. De propósito, hoje estou com um símbolo cristão, está dando para ver? Um peixinho. Sabe o que? Esse símbolo é cristão, em qualquer lugar, frequente igreja ou não frequente igreja, pode usar o peixinho. Fica à vontade. E é bom usar esse peixinho. Eu ganhei esse meu dourado aqui, eu ganhei da minha querida irmã Darice. Não sei se ela lembra, mas foi um presente da minha querida irmã Darice, né? A primeira a me convidar para ser secretário dela, presidente à época, né, de nossa federação. Então aqui o meu agradecimento à irmã Darice, depois à irmã Inês e agora à irmã Vilma, que é a atual presidente. Um beijo no coração, um abraço bem forte a todas as minhas queridas presidentes da federação. Mas esse peixinho significa pureza, pureza de alma, pureza de comportamento, pureza na vida do cristão. Aí eu pergunto a vocês que estão me ouvindo, como um cristão, ele pode se dizer cristão, ter o direito de usar o peixinho,
como símbolo de sua fé, e ser uma pessoa que mata outras pessoas, que não se incomoda com a vida das pessoas, que expulsa pessoas das suas casas, dos bairros onde elas moram, como alguém que se diz cristão, que tem o direito de usar o peixinho por ser cristão. E por ser cristão tem que ter uma vida de pureza, de bom comportamento, de fazer o bem, construir o bem. Nós cristãos, nós somos chamados para a glória. E ser chamado para a glória é ser chamado para fazer o bem a todas as pessoas, sem distinção. A lei moral está sobre nós. Se você não sabe ler ainda, eu vou te explicar um detalhe da teologia e da vida prática do cristianismo. O cristão, ele tem uma fé que é moral, não moralista, mas que é moral, baseada na lei moral de Deus, nos 10 mandamentos, no decálogo, ou nos 7, se alguém for muito preciosista, que a lei dada a Noé, enunciada por Maimônides e outros especialistas, outros sábios da antiguidade, quando eles vinham e diziam, olhem, você não quer ser judeu, você não é obrigado. Como é o nosso caso, nós não somos judeus, somos cristãos. Mas estamos debaixo da lei moral de Deus, não da lei cerimonial. Hebreus explica isso muito bem, a carta aos Hebreus. O Senhor Jesus realizou o sacrifício único, perfeito e eterno, no qual nós somos sustentados para a salvação. Não precisa mais sacrifício algum, o Senhor Jesus já realizou, mas o Senhor Jesus não quer que ninguém que use o seu nome, que se diga cristão, alguém assim, faça mal a judeus, faça mal a ninguém. Nós não somos chamados a fazer mal a ninguém, muito pelo contrário, nós somos chamados a fazer o bem. Então, uma das formas de não prejudicar o atual Estado de Israel e os judeus em geral, o atual Estado de Israel e, em específico, e os judeus em geral, que estão espalhados pelo mundo inteiro, é não usar os símbolos nem o nome de Israel para proveito próprio, para construir políticas no seu lugar de vida, no seu país, ou seja lá onde for, políticas às vezes violentas, e que não só mancham a reputação dos símbolos e do nome usado, como mancham a reputação do Cristo, do cristianismo e de todos os cristãos. Eu concluo, se você quer ser glorificado, se você realizou, fez, construiu o bem e assim vai ressuscitar para a vida, se você não quer, praticando o mal, ressuscitar para o dia do juízo, eu te dou um conselho no final dessa mensagem. Não faça mal aos outros. Faça o bem. Isso é coisa de crente. Acolher os outros. Ser bom com os outros. Pode não ser coisa de evangélicos. Que evangélico é qualquer coisa hoje em dia. Qualquer um, de qualquer natureza, praticando qualquer tipo de abominação, hoje em dia pode-se dizer evangélico. Mas cristão continua o mesmo padrão. Para ser cristão é o peixe, é a pureza, é o bom comportamento. Quando nós falharmos, temos um advogado, que é Cristo, para nos perdoar e nos dar poder do seu Espírito Santo para continuar a nossa vida fazendo o bem, construindo o bem, edificando o bem. E edificando o bem, bem para os judeus, bem para toda a população desse mundo, bem para todas as pessoas, bem para os nossos irmãos cristãos na fé, bem para todos. Aqueles que fazem, constroem, edificam o bem no mundo, em nome de Jesus, estão honrando a fé cristã, o peixinho como seu símbolo. Você não vê um judeu pegar o peixinho para fazer coisa errada e dizer, olha, tá vendo? Não.
Você não pegue as coisas de Israel para fazer coisa errada e depois dizer que está, meu Deus, pretensamente defendendo Israel, que você está fazendo o que Goebbels, o jornalista, falso jornalista, o ministro da propaganda nazista, ele fez na época da guerra, antes da guerra, né, que ele preparou o caminho para o Holocausto, ao livro ali do Martin Gilbert, Israel em cima, Holocausto, para lembrar. Goebbels pegou tudo quanto é mentira, fake news sobre os judeus e espalhou aquela época para preparar o coração da população para ficar contra Israel, contra os judeus. Hoje tem gente que se diz, ou se apropria, rouba os símbolos, o nome de Israel para fazer as coisas mais tristes possíveis e imagináveis. Aviso aos navegantes que navegam na barca de Jesus. No barco que Jesus é o timoneiro. É tomar os remos nas mãos para fazer o que é bom e deixar o nosso Senhor Jesus, né, conduzir o barco, que ele vai conduzir bem. Não tente ser o timoneiro, não tente tomar o lugar de Jesus, muito menos o lugar de nada que Jesus ama. E pode ter certeza de uma coisa, o Senhor Jesus ama muito o povo de Israel, ama muito a Israel, ama Jerusalém sobremodo, ama todos os judeus espalhados pelo mundo, nos ama e consumará. Em seu bendito nome, para a glória do Pai, ele consumará a salvação, meu Deus, de todos nós, a glória para todos nós até o dia final. Ele completará no poder do seu Espírito Santo essa obra maravilhosa, essa glorificação que conclui a obra de salvação, mas que a começa. É conclusão que é início do usufruto, da maravilha, das delícias de se ser um salvo, com corpo perfeito, vida perfeita. Oh, meu Deus, quando não mais nós teremos que tratar de assuntos como esse que nós acabamos de tratar agora. Divulgue. Nosso canal é pequeno, poucas pessoas dão atenção àquilo que nós dizemos, mas escute sempre até o fim, como escutou até agora. Compartilhe, como eu já disse, deixe o seu like, ame ao Senhor Jesus, ame ao povo de Jesus, ame aos cristãos e ame a todas as pessoas, sem fazer distinção de credo, de cor, de raça, etnia, nada. Amar a todos como o Senhor Jesus manda o seu amor, o maior de todos os mandamentos, depois do maior de todos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, meus queridos, como a si mesmo. É sintoma do peixinho no coração, é sintoma da pureza do Evangelho e é a realização da salvação. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude, que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e que a bênção do Senhor seja luz para as nações, que o Senhor ilumine a todas as cabeças e a todos os corações com paz no seu Espírito Santo. Alegria e paz no Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do Pai e que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, agora e na eternidade sem fim. Amém e amém. Até semana que vem com mais um semanário de oração, agora pelo canal Saber a Fé. Que Deus te abençoe com ricas e mais ricas bênçãos. É a nossa humilde oração. Por amor a Jesus, por amor a Israel, seu povo, por amor à igreja, por amor a todos os povos. Que Deus nos abençoe a todos e até semana que vem.